tem um nome composto, ambos devem estar no primeiro campo. Aqui você insere seu nome e a foto. Os dados serão utilizados para a confecção do seu crachá, caso seja selecionado para atuar como voluntário. Na página seguinte, você insere mais dados pessoais. No campo Profissão, procure sua principal atividade na lista. Caso ela não esteja lá, basta escolher a última opção, Outra. Depois, você cadastra os documentos pessoais como CPF e identidade. Não se esqueça de colocar o estado e o órgão emissor da identidade. No quarto passo, é necessário preencher os dados de contato, como celular e telefone com DDD, endereço de Skype, Facebook e Twitter, caso você tenha. No passo 5, informe o seu endereço completo com CEP. Estes campos são obrigatórios. Preencha também o contato de emergência. Ele é muito importante para a atuação. Na próxima página, você vai incluir em qual cidade deseja atuar e informar se já atuou antes como voluntário. Você também tem a oportunidade de responder por que deseja ser voluntário e quais são as suas principais habilidades. Informe também se tem alguma condição especial. Escolha o seu tipo sanguíneo e descreva alergias, caso tenha. Na página 7, é o momento de preencher suas habilidades com tecnologia, idiomas e escolaridade. Você pode adicionar quantos campos quiser. Chegou o momento de preencher a área de atuação, que pode ser mobilidade, aeroporto, eventos de exibição pública, áreas de fluxo, em torno dos estádios e centro aberto de mídia nas cidades onde houver. Por fim, você deve ler as regras gerais com atenção. Para finalizar a inscrição, é necessário concordar com os termos. Clique em cadastrar e pronto, você já está inscrito. Não se esqueça de sempre voltar ao site do Brasil Voluntário e seguir as redes sociais do Portal da Copa para ter mais informações. Participe e ajude o país a fazer a maior de todas as festas do esporte. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los como telespectadores. Hoje nós estamos realizando o programa de número 159. Esse programa que está no ar desde março de 2011, onde nós trazemos aqui os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais, os principais executivos. Este programa que tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, que é um hotel belíssimo que fica lá na Chapada do Araripe, do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, que é uma empresa do meu amigo Luiz Aguiar Vale. Eu tenho hoje a grande satisfação de receber um grande profissional aqui do estado do Ceará, um grande psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E eu queria inicialmente, doutor Fábio, dizer da nossa satisfação de recebê-lo, agradecer você ter vindo aqui. O senhor é muito ocupado, mas conciliou a sua agenda e deu um jeitinho de vir aqui. Eu queria inicialmente, doutor Fábio, que o senhor fizesse um resumo do seu currículo profissional. Bem, Roberto, primeiro agradecer aqui o convite tão gentil e a você, telespectador, meus cumprimentos. Assim, a minha trajetória profissional como médico começa na Faculdade de Medicina. Eu fui estudante da Faculdade de Medicina Federal do Ceará de 74 a 79. Logo depois eu fui para Brasília, onde iniciei a residência. Depois disso, a gente voltou para o Ceará e fez um mestrado aqui na farmacologia da própria Universidade Federal do Ceará. E com o término desse mestrado, eu quis fazer o meu doutorado
E para isso eu fui para o Reino Unido, na Universidade de Edimburgo. Tendo concluído esse doutorado, eu retornei para o Ceará. O senhor passou quantos anos? Nós passamos 4 anos lá em Edimburgo, né? Certo. E ao término desse doutorado, a gente voltou, em 92, no caso, e em 95 eu prestei concurso para a Universidade Federal do Ceará, na disciplina de psiquiatria, e tive a grata satisfação de ser aprovado. E estou militando ainda hoje, um profissional ativo na Faculdade de Medicina, no Hospital Universitário Walter Cantillo. Há 22 anos que você está lá, né? Desde 92? Desde 95. Vai completar 20 anos, 19 anos, vai completar 20 anos no próximo ano. Ah, perfeito. Doutor Fábio, eu convidei o senhor para conversar sobre um tema muito atual, um tema que realmente está em voga. Eu queria lhe fazer algumas perguntas sobre esse assunto, um assunto aparentemente delicado, mas um assunto que a gente tem que encarar como realidade. O homossexualismo é uma doença, doutor Fábio? Bem, Roberto, assim, até 1972, ele era considerado uma doença. Aí a Associação Psiquiátrica Americana, sob a pressão muito grande da comunidade GLS, foi obrigada a discutir esse conceito de doença. E o argumento utilizado pela comunidade GLS era o seguinte: a Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar bio, psico e social do indivíduo. Se a saúde é definida dessa maneira, onde é que estaria o homossexualismo inserido? Ele teria um mal-estar psíquico, um mal-estar biológico, um mal-estar social? E o argumento foi que nenhuma dessas esferas estava comprometida na homossexualidade. Não havia uma alteração biológica que identificasse qual a pessoa que seria homossexual ou não. Não haveria também uma alteração psicológica que diferenciasse a homossexualidade de outra. Então, a primeira coisa foi a mudança de homossexualismo, que seria mais uma questão relacionada à doença, e o termo virou homossexualidade. E a Associação Psiquiátrica Americana retirou da sua classificação de doenças, que no caso o psiquiatra chama de transtorno, a questão do homossexualismo. E a realidade que você pergunta assim, seria uma doença? Qual é a questão fundamental? Na década de 50, no final da década de 50, a função sexual era muito associada à procriação. Então, quando surgiu a pílula anticoncepcional em 1959, num estudo seminal, e que a partir da década de 60 passou a ser usada por muitas mulheres, o que foi que aconteceu? A sexualidade, que era extremamente ligada à procriação, e, portanto, para a procriação até aquela época, havia a necessidade da penetração de um pênis e uma vagina. Isso seria considerado a forma, aspas, normal disso. Mas quando eu agora separo a sexualidade da procriação, porque agora eu posso ter sexo sem ter a procriação por causa da pílula. A pílula impede que a pessoa tenha a procriação. Certo. Quando você faz isso, você criou o que é chamado hoje a revolução sexual. Ou seja, as mulheres passaram a ter uma atividade sexual muito mais livre do que até então aquela época. E essa revolução sexual, ela se espraiou e se enraizou em outras áreas da sexualidade, como no caso a homossexualidade. Certo. Então, esse processo foi um processo de que a pessoa pode ter prazer de diferentes maneiras. Pode ter prazer em relação oral, relação vaginal, relação anal e outras mais, né? São muitas as formas que as pessoas encontram de ter prazer. Qual desses prazer é considerado normal? Bem, aí a Organização Mundial de Saúde foi obrigada também a discutir isso. Como assim? A sexualidade anormal implica em três critérios. Quais são os 3 critérios? Primeiro critério, você não pode obrigar ninguém sobre ameaça, sobre violência de qualquer natureza a ter sexo com você. Isso é considerado anormal. Segunda característica
tem que ser consensual, as pessoas têm que consentir naquele tipo de relacionamento sexual que um propõe e o outro concorda. Terceiro, a pessoa tem que ter idade para isso. Então, por exemplo, mesmo uma jovem, uma menina de 12 anos, que queira ter sexo com uma pessoa de 20 anos, isso é considerado anormal. Por quê? Porque essa menina de 12 anos, pela lei, não tem idade para consentir. Certo. Agora, se são dois adultos que querem ter relações sexuais, quer seja homossexuais, ou bissexuais, ou heterossexuais, desde que não implique nenhum desses três critérios que eu acabei de mencionar, isso é considerado uma sexualidade normal. Certo. Né? Perfeito. A homossexualidade, ela é reversível? É possível a pessoa ser homossexual e de repente deixar de ser? Roberto, essa é a questão talvez mais interessante, que é a questão do desejo, né? Assim, as pessoas vão ter desejos em termos de atração física, quer pelas pessoas do mesmo sexo, quer pessoas de sexo diferente. É possível que haja uma mudança no interesse do desejo sexual? É possível, sim. O que a gente observa usualmente, entretanto, não é essa flutuação tão grande nesses aspectos. A pessoa que tem um interesse em ambos os sexos, que a gente vai chamar de bissexual, essa pessoa pode, em um determinado momento, ter mais atração pelo sexo A ou pelo sexo B. Mas, usualmente, a questão sexual, ela vai se definindo ao longo da vida, começando até no começo mesmo, como criança. Né? E depois, na adolescência, vai se sedimentando até que, quando fica adulto jovem, a pessoa sabe mais ou menos qual é o seu interesse sexual. Se é mais pelo mesmo sexo ou pelo sexo diferente. Então, essa reversibilidade, que foi muito recentemente um tema muito polêmico, quando um deputado na Câmara Federal propunha a cura gay. Isso. Né? Essa cura gay, não se conhece ninguém que tenha sido obtido essa cura gay, né? Cientificamente falando. Então, é uma proposta muito mais ideológica, religiosa, do que científica. Né? O que eu acho é que não existe nenhuma razão para que a gente queira que outra pessoa seja ou não de um desejo que seja homossexual ou heterossexual. Cabe à pessoa definir isso, contanto que respeite as outras pessoas, que não obrigue ninguém a ter sexo, que for ter sexo tenha a idade para consentir e que seja consensual. Né? Quem aceitar a proposta, quem aceitar o relacionamento, vai aceitar baseado nesses princípios que a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente refletir. E que eu acho que são razoáveis e são, no mínimo, de bom tom para que não haja nenhum exagero na obrigação de que alguém vai ter sexo com outro baseado em qualquer uma violência, qualquer que seja. A partir de quantos anos, doutor Fábio, a gente pode observar que a criança, ou o menino ou a menina, tem tendências homossexuais? Olha, usualmente, o Freud é a pessoa que talvez mais seja referência nessa área da sexualidade infantil. Ele coloca que o prazer, no primeiro momento, está localizado na boca, na região oral, que ele chama de fase oral. A seguir, esse prazer, quando 2 a 4 anos, ele migra e a pessoa tem prazer em eliminar ou não fezes e urina, que ele chama a fase anal. A terceira fase começa com 4 anos, mais ou menos, que seria a fase fálica. Essa fase fálica é a descoberta que a criança faz da sua sexualidade, dos seus órgãos sexuais. No caso, o menino do pênis, no caso da menina, a vagina. E começa algumas brincadeiras, como brincadeira de papai e mamãe, brincadeira de casinha, que é essa descoberta da sexualidade. Né? Então, neste momento, pode acontecer que algumas pessoas já comecem a se interessar, quer por pessoas do mesmo sexo, quer por pessoas do sexo diferente. E vai ter um primeiro lampejo aí dessa sua orientação sexual. Porque um outro problema, Roberto, é a questão da opção sexual. Muitas pessoas falam que as pessoas têm opção sexual da homossexualidade. Não é verdade. Você não vai a um supermercado da sexualidade e escolhe se você vai ser hétero, bi ou homossexual. Isso normalmente é definido por mecanismos que nós não entendemos ainda hoje como são definidos psicologicamente, mas a pessoa fica mais atraído por um determinado tipo de sexo, quer seja o seu mesmo, quer seja
o sexo de uma outra forma. No caso, você é homem, pode ser por mulher, outros casos, for mulher, pode ser por homem. Ou você pode se sentir à vontade ou mais interessado em pessoas do seu mesmo sexo. Então, essa opção sexual não existe, o que existe de fato é uma orientação sexual, que muitas vezes a nossa sociedade hoje está num processo de aceitação, mas durante muitos anos e muitos séculos, e ainda hoje em determinados países da África, é punido com pena de morte, né? Recentemente, um país africano enunciou uma lei, né, promulgou uma lei em que a homossexualidade era punido com o crime de morte. O crime era punido com uma punição severa, que seria a morte da pessoa. Né? Isso não acontece em grande parte da sociedade mais contemporânea, mais pós-industrial. E esse processo é o que a gente tem que entender, que as pessoas, os homossexuais podem ser cidadãos de primeira categoria. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente não tem que estar interessado em com qual pessoa, com qual sexo a pessoa vai para a cama. O que eu acho que a sociedade tem que estar interessada é qual é aquela qualidade de cidadão respeitoso dos outros e dos direitos seus, que quer que seja validados pela sociedade, e a sociedade também ser respeitada nos direitos dela. E eu acho que a partir do momento em que haja esse respeito mútuo, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa ser hétero, homo, bi ou qualquer denominação que a gente possa entender ou escolher para a pessoa se qualificar como tal. Mas só resumindo, você não definiria-se uma idade a partir de 7, de 8, de 5? 4 anos em diante, você já pode perceber alguns traços de homossexualidade, sim. A partir de 4? De 4, né? Então, tem algumas crianças que, muito precocemente, elas descobrem o interesse em pessoas do mesmo sexo. Por que acontece isso? Não está muito claro, né? Tem várias teorias, mas quando tem várias teorias para explicar, nenhuma delas é consensuada ou consensual nesse momento. A família percebendo isso, é possível ela fazer algum tratamento, algum encaminhamento em que pudesse, digamos, reverter isso? O que usualmente, assim, tem alguns dados que podem ser indicativos, que é a ausência do pai, né? Usualmente, você se identifica com uma figura masculina, se você é homem, e usualmente você se identifica com a figura feminina, se você for mulher. Quando essa identificação não é de boa qualidade, eu não quero ser esse pai, ou esse tio, ou esse avô que convive comigo. E isso cria um ambiente muito ruim, porque o que eu quero é ser parecido com minha mãe, com minha avó, com minha tia, ou com quem quer que seja, que esteja participando da esfera familiar da criação daquela criança. Então, é um esforço que, se a família quer, eu não sei se deve querer, mas vamos supor que algumas famílias queiram que seus filhos não sejam homossexuais. Isso, né? isso. Então, no caso dela não querer. Dela não querer, o que é que, assim, de uma maneira geral pode ser dito nesse caso, é que usualmente tem que haver uma identificação com aquele papel. Então, a criança do sexo feminino, ela tem que gostar daquelas pessoas que circulam na vida dela, que são do sexo feminino. Ela tem que querer, no futuro, eu quero ser parecido com você, eu quero ser igual a você. Eu acho que cria um problema muito sério quando eu não quero ser igual a você, quando eu não me identifico com você, quando eu quero ser totalmente diferente de você. Aí eu acho que cria uma janela aí de oportunidade em que talvez eu possa querer ser de pessoas diferentes do sexo. Eu odeio meu pai, amo minha mãe. Talvez seja muito mais fácil eu querer ser parecido com minha mãe, inclusive em termos de orientação sexual, do que com meu pai. Então, o que acontece é que volta sempre a questão fundamental de como essa pessoa é criada e qual é o ambiente de concórdia, de harmonia que a gente pode criar na criação dessa criança. Normalmente, mesmo dentro desses casos, pode acontecer, havendo mesmo essa identificação muito grande com pessoas do seu sexo, que são mais adultas, pode acontecer que pessoas tenham uma orientação homossexual. Mas, teoricamente, facilitaria muito essa convivência harmoniosa
e de exemplo futuro que as pessoas do mesmo sexo vão ter em relação aos seus filhos, se forem homem, ou às suas filhas, se for mulher. A preferência por brinquedo, por exemplo, uma criança, um menino que gosta muito de brincar com boneca, com brinquedos femininos, e o contrário, criança feminina que gosta de brincar de bola, de raia, isso poderia ser uma manifestação? Roberto, isso é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, nós educamos nossos filhos na nossa sociedade, de uma forma geral. Quando eu digo nós, é a nossa sociedade, né? As crianças do sexo masculino, a gente orienta para ficar fora de casa, para ter movimento. Como assim? A gente dá bola, a gente dá bicicleta, a gente dá carrinho. Então, são brinquedos de movimentação. Enquanto que para as crianças, a gente dá casinha, a gente dá boneca. Criança feminina. Feminina. Da fogão, da geladeirinha, da bonequinha que faz xixi, que tem que trocar a fralda, etc. Que a gente já vai mais ou menos indicando qual é o papel que cada um vai ter. Se você der uma boneca para uma pessoa familiar sua, que tem um filho, e você der uma boneca para esse garoto, os pais dele certamente não vão ficar muito felizes. Não vão gostar. Não vão gostar. E se você der um carrinho para uma menina, vão achar estranho também. Não sei. Isso. Então, os papéis sexuais são mais ou menos já definidos por essa fantasia quando é simbólica essa questão dos brinquedos. Entretanto, hoje, por exemplo, você pode dar uns bonequinhos de Homem-Aranha, de Batman, de esses super-heróis que existem aí e não tem o menor problema. Mas desde que sejam bonecos, não podem ser bonecas se for para o menino. Certo. Né? Agora, isso pode influenciar de alguma maneira a preferência. Por exemplo, acreditava-se, de uma forma até um pouco preconceituosa, que crianças do sexo feminino que gostavam de bola teriam uma orientação homossexual. Nem sempre isso é verdade, né? Cá para nós. Mas pode ser que algumas dessas meninas se identifiquem muito mais com o papel masculino do que com o papel feminino. Certo, né? certo. Por que, na sua opinião, está aumentando tanto esse homossexualismo? Antigamente você não via casos. Hoje é impressionante o número de casos de homossexualismo. Por que esse crescimento? O senhor tem dados de quanto está aumentando por ano? O senhor teria alguma estatística disso? Roberto, assim, classicamente a orientação homossexual é mais frequente do sexo masculino, em torno de 4%, e menos frequente do sexo feminino, em torno de 2% das mulheres. Né? Isso, a homossexualidade... Esse é o número atual? É o número atual. A homossexualidade estrita. Mas você pode ter comportamentos bissexuais e aí triplica o número. Ao invés de 4, você vai ter 12 e ao invés de 2, você vai ter 6. Então, essa questão será que o número aumentou ou será que o número está mais visto hoje? Mais visível. Mais visível. Porque teve uma grande coisa que a parada gay fez. O que foi que a parada gay? As paradas, né, gay no Brasil, pelo mundo. Estão crescendo ano a ano. Ano a ano. É 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Eles essas paradas pautam a sociedade, dizendo assim, olha, nós queremos que os nossos direitos sejam reconhecidos como homossexuais. Então as paradas gays têm um enorme impacto na mídia e na sociedade, dizendo assim, existem pessoas que são homossexuais e que precisam ser respeitadas nos seus direitos como cidadãos. Esse papel, eu acho que teve um grande ponto, importante ponto, para que a gente pudesse entender essa dinâmica hoje. Então, o relatório Kinsey, que foi talvez o primeiro relatório na década de 40, 50 nos Estados Unidos, que surgiu de uma forma importante no estudo da sexualidade, dizia que a homossexualidade não pode ser uma sexualidade estanque, homossexual e heterossexual. Havia um espectro dentro dessa sexualidade. E é por isso que a gente tem que entender que hoje a sexualidade é muito mais ampla do que antigamente a gente considerava. Certo. Doutor Fábio, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens,
a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos no nosso programa de hoje, conversando aqui com o Dr. Fábio Souza, psiquiatra, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, tratando de um tema muito atual, que é o homossexualismo. Inclusive, as pessoas questionam muito que essas novelas atualmente estão abordando muito esse tema. E eu tenho amigos, diretores de emissora de televisão, e eu perguntei isso a ele, disse: Roberto, as novelas têm que abordar os temas atuais. Esse tema é um tema atual. Então nós temos que encarar, nós não podemos abordar um tema que não seja atual. Por isso é que você assiste novela, as novelas quase todas hoje têm casos de homossexualidade, né? Porque eles abordam os temas atuais. Doutor Fábio, outra coisa, eu observo que esse homossexualismo às vezes se manifesta depois da pessoa adulta, depois de uma certa idade, né? Às vezes o homem é casado e de repente resolve deixar a mulher para ficar com outro homem, né? Então quer dizer, uma coisa que acontece, né? Roberto, antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer uma pequena retificação. Eu sou professor associado de psiquiatria, não titular, tá certo? Perdão. Bem, então, voltando aí à sua pergunta. Você é tão competente que eu achei que você era titular. Bem, voltando à sua pergunta. Assim, durante o desenvolvimento humano, quer a gente seja homem, quer a gente seja mulher, muitas vezes essa identificação sexual não está bem sedimentada na vida da gente. E a gente é levado para fazer o papel social que é esperado mais ou menos nosso, que é o papel social, a maioria das vezes, na maioria das famílias, as pessoas esperam que os filhos sejam heterossexuais. Raríssimas famílias educam seus filhos com uma livre opção em termos de sexo, né? Ainda é um hábito social nosso, da nossa cultura brasileira, latino-americana, de orientarmos os nossos filhos para assumirem a orientação heterossexual. Certo. Então, em termos sociais, é muito mais frequente a gente observar isso, que as pessoas vão ter uma orientação heterossexual, muitas vezes sem se lembrar que poderão, em algum momento das suas vidas, optarem, que não é verdade, por assumirem uma orientação homossexual. Isso acontece, às vezes, independente da faixa etária que a pessoa está. A pessoa pode assumir isso com 14 anos, pode assumir com 20, com 30, com 40, com 50 ou mais, né? Eu tenho acompanhado pessoas que assumem a sua homossexualidade em diferentes etapas da sua vida. Porque muitas vezes a homossexualidade não é algo que a gente pode assumir há 20, 30 anos atrás de uma forma tranquila. Hoje está sendo muito mais, porque, como você bem disse, a televisão retrata de uma forma, às vezes, até caricaturada, muitas vezes, as relações homossexuais, né? Então, o que a gente tem que verificar é que existe uma parcela significativa da nossa população que é homossexual, outra parte é bissexual. E essa parte, desde que seja de um comportamento em termos de cidadania adequado, qual o problema? Não tem nenhum problema para nós, né? Para nós heterossexuais ou sociedade tradicional, qualquer que seja. O que a gente tem que fazer é respeitar de uma forma muito clara o desejo que é diferente de cada um de nós, né? O desejo sexual. Então, essa questão uma outra questão associada a isso que você pergunta é: será que a televisão estaria incentivando a homossexualidade? Bem, essa é uma questão extremamente polêmica, né? Mas vamos entrar nela. Assim, uma das questões que eu acho é que a televisão, de uma certa maneira, sexualiza muito e torna muito precocemente e dá um valor excessivo à sexualidade. Vamos lembrar aqui algum histórico da televisão. Alguns anos atrás, tinha um grupo de axé da Bahia
que tinha, vamos dançar na garrafinha. Na boca da garrafa. Na boca da garrafa. Isso. Né? Ora, boca da garrafa tem uma conotação sexual Isso. absolutamente clara. Não, Isso. não vamos ser ingênuos nisso. E as crianças daquela época, daquela geração, as meninas de 4, 5, 6 anos, as famílias achavam bonitinho quando isso. ela estava dançando na boquinha da garrafa. Quando chegava com 14 anos, que ela queria dançar na boquinha da garrafa de outra garrafa, aí, não, peraí, agora não, agora sim não. Então, não é verdade? Então, a gente tem que, como sociedade, a gente entender que a gente não pode fazer um estupro psicológico da sexualidade da criança. A gente tem que respeitar o seu desenvolvimento natural. Esse desenvolvimento natural, muitas vezes, é colocado de uma forma muito explícita pela televisão. E eu acho que a sociedade teria que ter mecanismos de, em determinadas faixas horárias, de horários de TV, a gente respeitar um pouco mais as crianças que assistem naquela faixa horária. E uma temática mais adulta ser colocada em horários que sejam compatíveis também com as crianças já estarem dormindo. Então, eu acho que tem que haver bom senso acima de tudo. Né? Existe essa parcela da população que tem uma sexualidade à flor da pele, quer seja homossexual, bissexual, heterossexual, mas será que a gente tem que colocar isso para as crianças? E as crianças, por exemplo, hoje, às vezes eu e você, nós somos convidados para festas infantis e a menina de 4, 5 anos está pintada como se fosse um adolescente. Exato. Quer dizer, pelo amor de Deus, criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Estão reduzindo cada vez mais a infância. Estão reduzindo a infância. Eu me lembro que no meu tempo, doutor Fábio, eu com 16, 17 anos, eu brincava de bila, eu brincava de raia. Hoje o menino com 5, 6, 7 anos não quer mais brincar com isso. Não. Né? Não. A menina não quer mais, é toda maquiada. Reduzindo cada vez mais a infância. E por quê? Que é a fase melhor da vida da gente. Pois é. Por que estão reduzindo a infância? Aí eu tenho uma teoria. A teoria é o seguinte, é que quanto mais jovem eu sou adulto, mais eu consumo. Porque uma criança de 5 anos, se eu adultificá-la ou se eu adolescizá-la, se torná-la adolescente, ela vai querer todos os apetrechos que tem um adolescente. Isso. Ela vai querer ter um celular, ela vai ter um computador, um iPad, um iPhone, um isso, é o consumismo já desde... É o consumismo. Então, para eu tornar essa criança consumidora, ela tem que ser rapidamente adultificada. Perfeito. E, inclusive, com esse viés extremamente negativo, na minha opinião, que é sexualizá-la de uma forma em que ela não tem ainda a cabeça, porque o Freud tem uma coisa interessante. O Freud diz que a gente descobre sexo em torno de 4, 5 anos, mas a gente só assume isso, aí tem uma fase de latência, que vai até 11, 12 anos, até a puberdade, quando a gente assume a sexualidade. Essa fase de latência, na sociedade moderna, está sendo encurtada para 1 ano, 6 meses, 1 semana. Perfeito. Bom senso, né? Perfeito. Interessante, você falou aí, né, doutor? Tinha uma época que parece que se incentivava mais isso. A criança dançando na boquinha da garrafa. E hoje parece que há um incentivo maior para o homossexualismo. Quer dizer, os casos que aparecem aí nesses programas de televisão, nessas novelas, é justamente casos de homossexualismo, de homem com homem e de mulher com mulher, não é? Eu acho que esse problema, aspas, da sexualidade discriminada sempre houve, né? O que eu acho que hoje está havendo tirar a cortina dessa história e está mostrando como as coisas são, às vezes, de uma forma muito crua, como eu mencionei. Tem outra coisa, a sociedade está aceitando, né, doutor Fábio? Aceitando perfeitamente. Hoje você praticamente não há rejeição ao homossexual. A sociedade aceita o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. Está havendo uma aceitação por parte da sociedade. Então, eu acho que isso contribui para que as pessoas assumam cada vez mais, né? Eu concordo plenamente. E tinha muita gente enrustida também, né? Hoje estão assumidas. Esse é o ponto. Então, eu não sei, assim, sinceramente, se haveria um aumento da homossexualidade ou haveria um aumento da assumir a sua sexualidade. Perfeito. Devido à aceitação. Devido à aceitação. Você bem mencionou. A nossa sociedade hoje, ela é muito diferente de 30 anos atrás em termos de aceitação da homossexualidade. A homossexualidade hoje
Uma pessoa ser homossexual, você tem amigos homossexuais, eu tenho amigos homossexuais. Todos nós temos. Nós temos. É. Então, nós aceitamos perfeitamente. E aceitamos como amigos de coração e de peito da gente. Não tem grandes problemas em relação a isso, né? Essa aceitação, eu acho que, pelo menos, tira um sofrimento muito grande, que eu vejo às vezes ainda no meu consultório, que é pessoas que se identificam com a homossexualidade, mas querem, a fina força, ser heterossexuais. E isso causa um sofrimento, Roberto, incrível na pessoa. Né? E isso leva, infelizmente, algumas vezes, para você ter uma ideia, a taxa de suicídio em homossexuais é 2 a 3 vezes maior do que a taxa de suicídio da população em geral. Ah, é? Pela dificuldade, muitas vezes esse sofrimento causa uma depressão tão grande que a pessoa vê na morte a sua única saída, né, para enfrentar esse problema. Sei. Claro que essa é a saída mais trágica. E isso, obviamente, tem que ser evitado por todos nós. A gente precisa, acima de tudo, como sociedade, respeitar a sexualidade de cada um e cada qual e verificar que essa sexualidade é uma coisa da vida secreta das pessoas. Não interessa, afinal de contas, com quem é que a gente vai para a cama. O que interessa, em termos sociais, é como a gente se comporta na sociedade. Exatamente, o comportamento. Se a gente é uma pessoa que joga lixo no chão, se a gente é uma pessoa que causa dano à sociedade, ou, pelo contrário, é uma pessoa que preza, que valoriza os espaços públicos, que valoriza a sua cidadania, que paga os seus impostos de uma forma adequada, que respeita as leis sociais. Então, esse é que eu acho que tem que ser o incentivo nessa nova vida social da gente, que é uma vida plural, que é uma vida diversificada, que é uma vida diferente, que é uma vida que vai ter muitas minorias e que não é porque eu sou de minoria A, B ou C que eu devo ser discriminado. A gente não pode discriminar as pessoas pelas opções, orientações sexuais. Esse eu acho que é o lema fundamental que nós temos que desenvolver na nossa sociedade, nas nossas escolas, nas nossas famílias. E se um filho nosso for homossexual, ele tem que ser bem-vindo e bem-quisto e bem amado, como se ele fosse hétero, como se ele fosse qualquer orientação que tivesse. Perfeito. Né? Para que a gente não ame as pessoas baseado na sua orientação sexual, mas ame as pessoas pelo que elas são de bom, de ser humano, que todos nós temos dentro da gente. Perfeitamente. E aquele Marcelo Taz, aquele ator e a TV Bandeirantes, daquele programa CQC, ele declarou textualmente no programa dele que ele tem uma filha homossexual, que ele adora ela, acha ela maravilhosa, uma pessoa fantástica, inteligente, competente. Ela é formada, tem vários empregos, assumiu que ela é uma pessoa fantástica. Então isso aqui é bacana. Quer dizer, a família e a sociedade aceitar. Olha, e eu tenho vários casos que eu posso relatar para você, que acontece o seguinte: o filho homossexual, quando o pai e a mãe ficam velhos, quem é que vai cuidar? Usualmente é o filho homossexual. Muitas vezes a filha homossexual é que cuida do pai e da mãe quando estão doentes, é que realmente fica dando apoio. E isso tem revertido num respeito enorme pelos outros irmãos que não aceitavam bem, mas quando vem essa atitude... É o exemplo dela. É o exemplo dela. Quer dizer, essa pessoa que está ali junto dos outros para auxiliar, para dar apoio, para... É a pessoa que quando o sobrinho adoece, a tia homossexual é que vai cuidar, é que vai levar para a escola, é que vai levar para o fim de semana. Perfeitamente. E isso tem tido uma repercussão que eu acho que se reveste nessa aceitação. Isso. Né? E aí as pessoas não deixam de ser boas porque elas são homossexuais. Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, esse eu acho que parece que em muitos casos elas passam a ser melhores, mais humanas. Né? Mais humanas, porque elas partem de um sofrimento que elas vivenciam, que é o sofrimento da discriminação. Então, quando eu sou discriminado, eu me torno mais humano, porque eu vejo no outro também, quando ele está sendo discriminado, pela cor da pele dele, pelo estado social dele. Eles são mais sensíveis a essa discriminação. Muito mais sensíveis à discriminação. E tem muito a ensinar para a comunidade heterossexual. Tem muito a ensinar dessa sensibilidade. Não é à toa que muitos homossexuais são envolvidos com arte, são artistas, são pintores, são atores. Exatamente. Né? Então, todas essas pessoas têm muito a agregar à humanidade e muito agregaram. Sem dúvida, então, sem dúvida. Essa percepção, essa sensibilidade é que eu acho que é o fundamental e que a gente tem que valorizar na homossexualidade. Doutor Fábio, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Esse tema realmente é um tema apaixonante, é um tema muito interessante, que o senhor está nos dando a verdadeira aula aqui.
Eu queria só para encerrar e perguntar o seguinte, o senhor, por que eu observo que o amor entre os homossexuais parece que é maior ainda, rapaz. Eu percebo que quando existe uma paixão entre duas mulheres ou entre dois homens, parece que ele é mais forte do que um amor entre um casal. Eu diria isso de outra maneira, Alberto. Assim, ó, os casais homossexuais femininos, eles são muito mais estáveis. Então, quando uma mulher ela se casa com outra mulher, essa estabilidade da relação é muito maior. Os homens têm uma estabilidade muito menor da relação. Os homens são muito mais volúveis, eles são muito mais promíscuos. Mais mutantes. Mais mutantes do que a relação homossexual. Porque a homossexual feminina, ela envolve uma estabilidade, um desejo que é de estabilidade que é muito menos comum que eu vejo nos homens. E os homens homossexuais, eles têm uma grande paixão, é diferente de amor. Porque talvez aí seja outro programa de falar de amor e de paixão. Isso. Mas, assim, são dois hormônios diferentes. Um é a paixão, que é derivada da dopamina. Eu quero ter paixão. Então, os homens se apaixonam muito mais. Certo. Agora, o amor, que é gerenciado pela ocitocina, é um amor mais estável. E eu não sei se porque as mulheres têm mais ocitocina do que os homens, a estabilidade é muito mais favorecida pelas mulheres do que por nós homens. Quer seja homo ou heterossexual. Mas nós homens somos mais volúveis, nós somos mais inquietos em termos sexuais. Doutor Fábio, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Inclusive, eu queria convidá-lo de público para, se a gente puder fazer um próximo programa, na próxima semana, se o senhor puder vir gravar um novo programa. O senhor é um professor realmente, porque eu queria tratar de outro assunto também importante, que é a depressão, mas não sobrou nem tempo para a gente falar. Mas eu queria agradecer muito a sua presença e pedir que você acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bem, eu só acrescento que o Hospital Universitário Walter Cantídio está à disposição da população. Eu sou o coordenador de ambulatório desse hospital, então as pessoas que quiserem ter alguma dúvida, dirimida, algum problema, é só nos procurar lá no Hospital Universitário Walter Cantídio, na unidade de psiquiatria. Nós estamos à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado, Alberto, pela oportunidade. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz de o senhor estar aqui conosco, viu, tratando desse tema tão importante. Eu queria saber se é possível você vir na próxima semana. A próxima semana, não, mas na outra semana, sim. Porque a próxima semana a próxima semana vai ser Semana Santa. E aí a família tem uma Não. O próximo não é Semana Santa ainda não. Porque a gente grava na segunda-feira. A gravação seria... Vamos combinar isso aí. Bem, doutor Fábio, muito obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas. Ele reprisa na segunda-feira às 7h30 da manhã. Reprisa na quinta-feira às 14 horas. Reprisa sexta-feira às 20 horas. Tem horário para todos os públicos, para todos os gostos. Nós vamos colocar essa entrevista do doutor Fábio no YouTube para todo mundo. Vou dar ele uma gravação de um DVD para que ele exponha para os seus alunos, para os seus amigos. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Esse programa que teve o apoio cultural do Passarga do Hotel, que é um hotel maravilhoso que fica lá na Serra, lá no Cariri, na Chapada do Araripe, do meu amigo Silvio Rui, do Grupo São Benedito, e da Fortaleza Tintas, do nosso grande amigo Luiz Aguiar Vale. Um abraço a todos e até a próxima semana. Brevemente o doutor Fábio voltará, ou na semana ou na outra, para a gente tratar de um outro assunto muito importante, que é a depressão. Um grande abraço, obrigado a todos. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.